Tertúlia. Minha gente, boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 23 de agosto, quinta-feira. O verbete é de 2395. Ele tem 6 páginas, 50 elogios e 17 máximas. O detalhismo, a divisão, tem 11 máximas. O tema é auto-reeducação na maturidade. A especialidade é ressexologia. Eu quero chamar a atenção que quem redigiu o verbete é essa moça aqui de 80 anos. E outra coisa, ela está dando um quinal na maioria desse povo, tudo que está com 80 anos. O verbete dela tem 11 no detalhismo, a fatologia tem mais de 20 linhas, e a frase enfática é perfeita. Você sai dessa, durma com barulho desse. Agora, o que é que se passa? O tema dela é justamente, ela está chancelando com a atitude dela o tema que ela está defendendo. Eu acho que você devia conversar com ela. O nome dela é Elizabeth, agora tem um A no fim, então pode chamar ela de Elisabetta ou Elisabetta, né? Eu não sei bem como é que é, mas é Beth, entende? É beta, então ela é alfabeta, tá certo? Alfabetizada. Agora, observa bem esse verbete hoje. É tanto que a Rosa já está ali perto dela. Eu não acho que veio para fazer nada, veio apenas para aprender mais alguma coisa com a Elizabeth. Agora aqui, definição. A autorreeducação na maturidade é o ato ou ação recicladora intraconsciencial da consciência homem ou mulher, realizada a partir da terceira idade, através da desconstrução dos modelos, crenças e valores anacrônicos e criação de neossinapses autorrenovadoras, assegurando autoaprimoramentos, autorreabilitação consciencial e melhor nível de evolutividade pessoal. A priorização do PEN nas manifestações pensênicas. A autorreeducação na maturidade. A autorreeducação revitalizadora na maturidade. A revisão das metas pessoais da programação existencial embasadas nas lições de vida no caminho à maturidade. A planificação existencial qualificada devido à visão mais abrangente da sabedoria das pessoas mais vividas. A autorreeducação avaliada através de respostas a testes conscienciométricos. E por aí vai, são mais de 20 linhas aí na fatologia. A recuperação do tempo, das oportunidades, das energias conscienciais desperdiçadas. A sustentabilidade energética. A TENEPS facilitando a reeducação para a psique na maturidade. O esclarecimento das consciências recém-dessomadas. A preparação para renovação intermissiva. Agora, na perfilologia, nós temos aí muitos dados sobre o povo. E tem logo no início o Homo sapiens autoeducabilis. Agora, no processo da argumentologia, nós temos aí a conviviologia, que podem-se observar 2 reações básicas e respectivos exemplos manifestam em pessoas do ciclo de relações pessoais do idoso, diante da decisão deste manter-se envolvido em mudanças posturais, através do estudo e da autopesquisa. Então, ela apresenta aí A, B, etc., tem 5 itens importantes aí para a pessoa ler. Agora, na caracterologia, ela fala que 10 características interconscienciais da consciência ou mulher impulsionadoras da autorreeducação consciencial. Na inventariologia, a consciência autodecidida, ao investir na autorreeducação na maturidade, pode obter pelo menos 7 resultados positivos. E ela lista aqui os 7. Muito interessante isso aqui. Agora, na remissiologia, de 10 itens, nós destacamos abertismo consciencial, autoeducabilidade, autocorreção, autopromoção evolutiva e longevidade produtiva. Frase enfática, essa que está perfeita. A autorreeducação na maturidade, factível para qualquer consciência lúcida, homem ou mulher, depende da vontade pessoal, autodeterminação e autodesempenho
no perpassar da idade física. Você já começou a própria reeducação consciencial ou está deixando-a para o período da aposentadoria? Agora, a bibliografia, nós lembramos aqui, que ela tem 6 fontes bibliográficas. Eu peço a vocês para ler com amor e carinho esse verbete, que vocês vão aprender muito. Ela trabalhou muito nesse verbete. Agora, a mega análise. Autorreeducação na maturidade são 20 itens aí do João Paulo. Experiência, disciplina, desafio, abertismo e autolucidez. Autoenfrentamento, neofilia, neosinapse, atualização e autorrenovação. Autossuperação, autodeterminação, reestruturação, priorização e volição. Autoeducabilidade, neopensenidade, longevidade, ressexologia e exemplologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é aquilo que a gente debateu ontem, em que nós fizemos um teste com 67 pessoas que estavam aí na mini tertúlia. Então, vocês vão ver que é mega conceitologia, e eu chamo a atenção para vocês lerem com calma o que significa isso, e o resultado que houve do teste com as 67 pessoas, e que apareceram 136, vamos dizer, conceitos destacáveis, e que eu faço uma listagem de 60 deles. Isso aqui foi feito ontem de manhã. De ontem para hoje é que surgiu esse verbete que está aqui. A turma aí resolveu mostrar hoje, que ainda está quente ainda na cabeça da turma aí. Muita gente que vem de manhã, às vezes não vem à tarde. É preciso ver como é que é isso. Tinha 67 pessoas ontem. Hoje é capaz de dar mais de 100 aqui à tarde. Mas mesmo assim, muita gente não vem à tarde por causa de horário. Agora, eu chamo a atenção, hein? Está pela ordem, o que visitas foram mais votadas? É esse aí, 60 é isso. Aí, olha aqui, eu vou ler, ó. Eis na ordem ascendente da frequência das escolhas os 7 primeiros conceitos conscienciológicos escolhidos pelos intermissivistas dentre os 135 apontados no teste. Está tudo na ordem. Então, vocês vão ver, ó, os 3 primeiros, que todo mundo acha, é o seguinte: 71% dos intermissivistas votaram na cosmoeticologia. Segundo lugar, 56,7%, transafetivologia. E terceiro, 41,8%, descrenciologia. Agora, vocês vão ver, além desse, mais 57, está tudo aí. É na ordem ascendente do processo. Agora, ó, vale a pena porque isso aqui ajuda a pessoa a se situar dentro da condição dela, da conscienciologia. Agora aqui, questionamento. Tenho feito a mobilização das energias, tentando entender o real significado da frase vontade inquebrantável e cirúrgica. Consegui ganhos consideráveis na intensidade das mobilizações. Porém, comecei a sentir dor na planta dos pés, como se fosse uma enorme formiga me picando. E quanto mais aumentava a intensidade, mais intensa ficava a dor, até que resolvi parar. Na medida em que a intensidade da energia ia diminuindo, diminuía também a dor. Isso é o famoso boi na linha. Isso aí é aquilo que a gente chama de pedófilo. Mas é o pedófilo que não tem nada que ver, não. Entende? É o problema do pé. Não tem nada que ver com sexo, não. Tem que ver com a planta do pé, que é a kundalini da pessoa. Então, veja, isso é processo das suas energias que não estão boas. Tem alguma coisa no processo da pré-kundalini, que são os 2 chakras secundários plantares. Como devo proceder nessa hora? Por gentileza, me dê uma luz do que está ocorrendo. Não, o que você deve fazer é o seguinte: deite-se e faça toda a mobilização de energia deitado. Vamos ver o que acontece com você. Que aí não vai ter nenhum contato com o processo da planta dos pés, da pré-kundalini. Pode ser que mude. Agora, que aqui tem um processo de energia sério com você, tem. Precisava de examinar o seu tipo de energia. Às vezes você é ectoplasta. Isso aqui é indicação de alguma coisa nesse sentido.
Gostaria de patrocinar o busto de Emily Hobhouse. Isso aqui é da Juliana Costa, a africana, lá da África. Agora, que se for possível, eu acho que a Emily Hobhouse vale a pena fazer o busto. Olha aqui, ela foi enfermeira, nascida no Cornwall, em Inglaterra. Cornwall é o lugar onde eu estive trabalhando, as coisas todas, é a terra do príncipe. Pois é, não, e é onde eu me despedi entende? É lá, é Cornwall. Agora, que chefiou o ramo feminino da Comissão de Conciliação da África do Sul, no período da Guerra Anglo-Boers, sabe aqueles Boers? Isso aqui está escrito errado, é Boers, em 1899. Nessa guerra, ela atuou no auxílio de mulheres e crianças em campos de concentração britânicos nesse país. Seu trabalho assistencial contribuiu para a assinatura do Tratado de Vereeniging, que pôs fim à guerra. Em seguida, retornou à África do Sul para ajudar na conciliação e reconstrução do país. Além disso, ela foi uma pacifista ao se opor ao início da Primeira Guerra Mundial. O senhor conhece, já ouviu falar dessa personalidade? Sim. Agora ali, eles gostam às vezes, a pronúncia às vezes é Boers, que é o povo da África lá, o Anglo-Boers, que o negócio não era sério, muito sério isso aí, 1899. Agora, essa mulher realmente foi fora de série. Ô, Juliana, você pode entrar com o processo, qualquer coisa tem que falar com o Felipe, viu? É o Felipe não está aqui, mas tem que falar com o Felipe aí para ver o processo do busto, eles fazem. Emily Hobhouse, o negócio é falar com a turma para começar já a estudar, vamos falar com eles. E aí é a Juliana que está falando, não é boba, e viva a África, ela está defendendo o processo africano, está certo. Né? Agora, eu entrego aqui a nossa professora, cheia de vida, cuidado com ela, hein? 80 anos, ela é mais velha do que você, respeita aí. Outra coisa, ela está na 4ª idade, 80 anos, chegou na 4ª idade, é a minha idade. Era do meu clube atualmente, entende? Olha bem. Na página 6, patologia, a 5ª linha, a sutileza nas reconfigurações das inter-relações pessoais potencializadas com o avançar da idade. Dá para aprofundar, por favor? Bom, tem que botar bem perto. Isso é o seguinte, no meu convívio familiar e social, era bem diferente do que eu apresento aqui nesse verbete. Era tudo baseado na mesmice e não modificar. E me criticavam porque eu estava estudando uma coisa nova, que isso talvez fosse me prejudicar, me fizesse mal, e eu via que só eu estudando sozinha, em particular, não ia atingi-los. Então, eu tomei a seguinte atitude. Quando eles falavam, me recriminavam, ou faziam até uma graça assim, sem graça, eu passei a não mais me incomodar com isso e fiquei mais observando e refletindo sobre aqueles aportes que me faziam e olhava bem para a pessoa. Eu digo, por que será que essa pessoa está me dirigindo isso agora, me desfazendo o que eu estou pretendendo fazer? E aí eu fazia uma reflexão, me reportava, quase sempre eram pessoas mais jovens, mas os da minha idade também. Me reportava aquele tempo, eu digo, olha, quando eu tinha essa idade, eu também procedia assim. Eles não têm maturidade ainda para entender o que eu estou fazendo. Então, eu passei a ouvir mais, falar menos e usar o bom humor.
de vez em quando eles faziam uma crítica assim, diziam, então, por exemplo, os netos, então, vó, tu tá fora, tu tá fora da casinha, ok? Com esse estudo aí eu convido vocês para me botar na casinha de novo, então. Né? Usei o bom humor nessas sutilezas, assim. Né? E hoje, qualquer pessoa pode me dirigir uma admoestação. Uma coisa desse sentido que não me incomoda mais. Você relevou, você passou por cima. Nós chamamos isso de sobrepairamento cosmoético. Você sobrepairou. Em todas as situações, por exemplo, indo ao banco, indo ao mercado, atravessando a rua, muitas vezes a gente ouve pessoas se dirigindo ao idoso de uma maneira depreciativa, né? Vai para casa, o que está fazendo aí? O teu lugar é em casa, vai para a cama, vai dormir. Né? Porque o velho realmente, eu sou velha já, eu sei que sou, reconheço que sou, e eu aceito a minha situação. A minha velhice nunca me incomodou. Escuta, eu falo, Elizabeth, para as pessoas que é o seguinte, as pessoas são recalchutadas por fora ou recalchutadas por dentro. Você foi recalchutada por dois lados. Mas esse recalchutamento partiu de muito esforço. Eu sei. Foi para dar essa virada. Geralmente são pessoas exceções. Isso não é a regra. Eu sou de uma família de 11 irmãos. Ah, sei. E ninguém pulou fora daquelas regras daquela época. Todos permanecem. E quando eu falo nas minhas coisas, eles paralisam. Essa vai para o inferno. Isso aí. Se a mãe ouvisse isso que ela está falando. São fanáticos, né? Eles então, são fanáticos. Agora eu já nem falo mais muito. É fanático. Elas me perguntam às vezes, domingo tu vai estar aí? Porque elas moram perto de mim. Eu digo, não, domingo eu tenho curso em Porto Alegre. Ou domingo eu tenho que fazer meu trabalho. Você viaja, né? Você vai até lá, né? Hein? Você viaja, né? Para ir no curso. Você faz uma viagem, né? Eu faço a viagem de ônibus. Quando eu não tenho carona, o tempo que a Daria morava lá, ela me dava muita carona, né? Mas eu vou de ônibus, né? Muito bom, hein? É um exemplo, hein, gente? Tá vendo só? Como é que é? Como é que é, ó, você aí, ó? O que você acha dela? Viu? O que você acha? Não é fora de série? O que eu achei mais interessante é ela ser do Rio Grande do Sul, que é um estado firme, com 11 irmãos, criados todos ali. Alemã. Isso. E ela conseguiu sair de todo o processo e está dando exemplo para todos ali. Essa é a parte mais... E outra coisa, é Schmidt. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Eu sou Xéria, Schmidt é do meu marido. Mas é tudo a mesma coisa. Schmidt. Ele não teve... Meu marido não teve a educação rígida que eu tive. Eu tive 8 anos de internato. Eu sei o que é isso. E eu fui moldada ali, né? Tudo é dever, e se não fizer, tudo é castigo. Agora, com o alemão, isso é pior ainda. É mais rígido. Então, o senhor teria um termo, um neologismo, por exemplo, um caso desse, da pessoa que rompe, sem ser a questão do dissidente, né? Mas ela ali, ela rompeu, é um exemplo. Não, o caso dela é maxi-dissidente. Esse é que é o termo. É o maxi-dissidente doméstico, da família nuclear. Seria uma auto-maxi-dissidência. É auto-maxi-dissidência, é o que você fez. Agora, ó, dentro da área alemã é pior que tem. Presta atenção, os alemães agora estão cheios de neonazistas, até na Alemanha, quer dizer, eles não mudam. Aquilo é arraigado, é fanático. O negócio do tradicionalismo é violento. Pois é, na Alemanha é assim. Agora veja. Eu sou já da terceira geração de Terceira imigrantes, geração, né? mas mesmo assim, né? Mas veio muito a religião aí, né? A religião católica, muito... Não, e outra coisa. É aquilo que estavam contando aqui um dia desse, tem uma pessoa contando isso aí. Que chega lá para conversar com a família, sabe que a família é alemã, mas eles não falam assim, não. Não, eu sou da terceira geração alemã no Brasil. Eu sempre fiz questão disso. Não é assim que eles falam?
Mas eu sou... Você está entendendo? Ela é da terceira geração, por exemplo, ela é isso. Mas ela não está chamando atenção para isso. Já virou uma dinastia, né? Pois é. Não, mas já é dinastia. O problema todo é esse. Agora, é muita gente aqui no Sul que é assim. Não, quem é você? Não, eu não sou brasileiro, eu sou da terceira geração de alemães no Brasil. Você viu, outro dia estavam falando isso aqui, vocês lembram? Tem uma pessoa falando aqui, falou aqui na tertúlia, mais um caso desse. Eu já Mas vi o mais vários. importante para mim não é ser da terceira geração, é eu ser brasileira. Pois é, mas você é uma maxi-dissidente, entendeu? Doméstica. Isso aí. No caso aí, é étnica e cosmoética. Tem isso tudo junto. Ela é fora de série, gente. Pois é. Agora, isso... Temos que aproveitar essa pérola que está aí, que isso não é todo dia. Eu vou pedir... Outra coisa, tem um monte de gente aqui da minha idade aí, como é que fica? Que é desse povo. Pedindo licença para o George Washington, eu vou Sim. fazer assim. Na página 5, a fatologia segunda linha, a revisão das metas pessoais da programação existencial embasadas nas lições de vida do caminho à maturidade. Bem, a revisão das metas. Eu acessei o conhecimento da Conscienciologia com 60 anos, né? Então, nesse período, minhas filhas tinham casado, meu filho foi morar sozinho e eu me aposentei. E meu marido se aposentou no mesmo ano. Então, a gente traçou ou fez um planejamento do que fazer nesse período. Então, se viajou um pouco e quando eu me aposentei, eu disse para mim mesmo, não quero mais saber de nada, agora eu quero viver a minha vida, porque eu criei 3 filhos trabalhando, ensinei alfabetizei muitas crianças, né? Agora eu quero o bem bom, não quero mais fazer nada. E aí eu digo, bom, eu vou visitar minha mãe uma vez por semana, passar o dia com ela, porque ela precisava disso, né? Então, isso eu fiz 6 meses, passear e fazer tudo que eu não fazia, aí encheu não, ficou um vazio. Ficou um vazio, e não durou muito, meu marido dessomou. Teve um infarto fulminante, sentado comigo, conversando, ele dessomou. Então, aí eu fiquei bem sozinha. Mas eu tomei todas as atitudes que tinha que tomar. Hoje de manhã o senhor apresentou aqui uma menina e o comportamento dela perante aos fatos que ocorreram com ela. Eu enfrentei essa mesma situação só na minha idade, então, né? Eu tracei um caminho, eu vou ser independente, eu não vou depender dos meus filhos para nada, e vou tocar para frente. E não demorou, e eu já estava inquieta, assim, eu não estava satisfeita com a minha vida, estava muito a mesma coisa. Aí, um dia, uma cunhada me ligou e disse assim, Elizabeth, eu estou indo para um curso em Porto Alegre, tu queres ir? Eu digo, seja o que for, eu vou. Né? O curso é uma coisa nova para mim. E ela disse, 5 minutos para tu te arrumar, que eu já estou no trajeto, e me lembrei de ti. Nos 5 minutos eu estava embaixo do meu prédio pegando a condução. E quando cheguei em Porto Alegre, o curso era com o Djalma Fonseca, que é o meu... O Djalma é aquele cara ali. Foi a minha senha para entrar na Conscienciologia. Né? Porque ele disse coisas ali que uma hora eu senti parecia uma flecha no meu carro chakra. Eu digo, eu acho que é por aqui que eu vou descobrir um caminho. E aí, então, isso é que é a maxi-dissidência. Começou assim. E depois eu fui fazendo os cursos, né, em Porto Alegre,
e até levamos cursos para Novo Hamburgo. Nós tivemos 3 professores lá, dando aquele P1, P2, P4, e a gente era voluntária, que organizava tudo. E depois que meu marido dissomou, eu fui morar num apartamento pequeno, que era da minha filha, que se mudou nesse período para São Paulo. Até hospedava os professores lá naquele apartamento, porque depois eu saí e comprei um para mim, né? E aquele ficou semi-imobiliado para quando a minha filha viesse ter onde ficar também. E nós fomos voluntários lá, tivemos um pré-núcleo da Conscienciologia lá. Nós tivemos como professora a Latorre, aquela como é Simone, né? Simone Latorre, a Maria Ângela e o Sérgio Musco. Foram os professores que deram aula. Sérgio Musco. E, por um tempo, também esteve lá conosco a Isabel Conceição, que ela foi... Daí, Isabel? Essa é ela, é aquela lá. A Isabel também fez parte do nosso núcleo lá, e depois que ela saiu, houve lá um desencontro com uns e não aconteceu mais nada em Novo Hamburgo. Aí eu fui a Porto Alegre, continuei lá. Hoje eu sou voluntária da Aracê. Né? Então, trabalho no office em Porto Alegre, que é da Aracê. Muito bom o seu trabalho. Mas então... Parabéns pelo primeiro verbete, show de bola. Show de bola. Já colocaram a Elizabeth no futebol. Elisabeth, tudo bem? Djalma. Oi. Tudo tranquilo? Então, aproveitando aí, você começou a falar da tua história, fala mais um pouquinho na Crescendologia, na página 7. Fala do primeiro crescendo, que eu acho que tem a ver com essa tua chegada aí. Você é um exemplo para todo mundo. Fala sobre isso. Com certeza. O que tem nesse verbete, eu vivi. Isso é um autovivenciograma, né? Eu vivi isso. Então, ali no crescendo, foi a insatisfação que eu estava com a minha vida, comigo mesmo, né? E... Me ajuda aqui, né? Tá. Aí, eu fui fazer uma reflexão, fui me estudar para ver o que estava acontecendo e acessei a Conscienciologia e aí, com o tempo, não logo, porque tudo era muito novo, eu tinha um impacto pensando sobre os professores, que era uma coisa de louco. Que tudo que vinha ali era o contrário do que era a minha educação que eu tive, a minha cultura, né? Era tudo novidade, estava botando tudo por terra. Então, eu tive que me empenhar muito para... como é que eu vou dizer, para formar um novo conceito, um novo paradigma, né? A mudança de paradigma. Então, quando eu consegui fazer essa mudança de paradigma, as coisas foram andando. Então, tudo que está aqui foi nessa reeducação, por isso que eu falo na auto-reeducação. Está aqui nesse verbete. Que mais ou menos tudo que eu citei aí foram coisas que eu vivenciei e que eu ainda estou fazendo. Você fez muitas recins. A gente lembra do processo, né? Você com muito mais idade chegou e começou, é que ela não fala muito, gente, mas ela começou a dar caldo no povo mais novo, entendeu? Ela começou já a mudar a vida dela, mudar as coisas todas. E puxou lá em Novo Hamburgo, foi ela quem puxou e começou a coordenar as atividades. Então, teve outras coordenadoras, eu não fui propriamente coordenadora, mas eu sempre tive à frente do processo, uma liderança. Sempre, né? É verdade. Eu não era coordenadora, mas eu levava. Mas né? naquele tempo você ajudou a abrir Novo Hamburgo, naquela época, as primeiras turmas que a gente fez foi lá. Então foi em função disso. Então, esse processo você tem que valorizar, assim, não é fácil não, a tua idade... mas todos que me rodeavam achavam que eu estava
estava entrando com uma coisa perigosa, que isso aí, Pois é. né? E quem que ia dar isso? E o que eu podia, que reflexo podia dar na família, no meio social e tal, o que eu estava fazendo, né? Então, mas eu segui em frente. Tanto que quando eu entrei para a área C ainda, a gente formou aquele Office em Porto Alegre, e quando se reunia, nós temos um grupo de estudo, de pesquisa também, e quando se reúne esse grupo de pesquisa, muitas vezes se discute e eu entro, né? Já ou contesto, ou eu digo qual é o meu jeito e tal. Aí às vezes, pronto, falou a rainha. Tem pose de rainha e a rainha. Eu digo, não, só tem o nome. O resto eu não tinha consciência disso. Não, e você também é Schmidt, quer dizer. Tu também sabe, né? Lorena, e tu sabe das coisas também, porque ela também esteve comigo. Mas tu também contestava, né, as coisas. Bastante. Aliás, até continuo. Continuo. Menos. E em outros lugares me chamavam de general também. Chegou o general. Não, mas você devia de reclamar. Eles têm que chamar de marechala. Quando é assim, é marechala. Esse aqui é o nome. Entende? Professor, não é à toa que o outro general que foi dar aula para ela, né? Cada um faz o que pode, né? Está dentro do grupo ali, né? Não foi à toa. Agora aqui, ó. A minha avó tem 86 anos, vive com os meus pais e até agora está bastante lúcida. Até chegou a fazer alguns cursos da Conscienciologia. Não tinha padrão depressivo e era até muito viva e positiva. No dia 25 de junho, começou a dizer que se sentia mal e foi para o hospital. Fez bastantes exames e fisicamente parece estar bem. Neurologicamente também está bem, pois o TAC que fez apresentou resultados normais. De acordo com os médicos, parece estar a sofrer de ansiedade e depressão. Aqui, ó, estar a sofrer, porque a pessoa é de Portugal, tá? Agora, nesse momento, está sendo acompanhada por um psiquiatra. No entanto, notamos que está piorando. E na semana passada teve um episódio em que, de acordo com o relato da minha mãe, não dizia nada com nexo e parecia falar em alguma língua estrangeira. Quando eu vi esse relato, pensei que poderia ter sido um caso de possessão. O que o senhor acha? Como posso ajudar para, além de lhe fazer arco voltaico e ter o seu nome na Teneves? Não, vamos trabalhar por aí. Agora é preciso examinar com calma. A possessão, às vezes, pode ocorrer mesmo. Isso aí é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, fica de olho. Agora, os arcos voltaicos vão ajudá-la. E você vai sentir, fazendo o arco voltaico, se tem assédio mais sério ou não. Pelo arco voltaico, você vai perceber. Agora, aqui outro. Quem está escrevendo é aquele senhor, aquele homem que o senhor alcunhou de mesquitoso, na mini tertúlia de segunda-feira. Pesquisei e encontrei o significado do sufixo oso, quer dizer abundância, excesso. Depois pesquisei a palavra mesquita e encontrei o seguinte significado: lugar de prostração, mas também tem outro significado: lugar de estudo ou de virtude. Juntando as duas palavras, mesquita mais oso, fica igual àquele que tem estudo ou virtude em abundância. Ou prostração em abundância. Não, é virtude. Estou tentando entender mais a minha proex e para isso o senhor poderia me dar mais alguma dica em relação ao assunto, para que possa compreender melhor a minha relação com os grupos árabes e templários. A propósito, como se chama o evoluciólogo que está ajudando a Conscienciologia e faz parte da etnia árabe? Olha, aí tem mais de um. Mas aquele que está funcionando assim no tapa, com a situação bem clara, é o Tuareg. Ele chama Tuareg. Agora, ó, o seu caso, eu falei isso aí pelo seguinte: algumas coisas você estava ocioso. No entanto, você tem capacidade do processo de aprofundar as coisas em alto nível, entende?
Então, pensa bem nisso, que é o processo do estudo, da pesquisa. Não vão parar por aí. Esse é o caminho. Agora, ó, ele já estudou, já está caminhando. Só pela palavra que eu falei, já está começando a entender. Agora, aqui é para a nossa verbetógrafa, professora Elizabeth. Fatologia, página 5, segunda linha. Poderia ampliar a revisão das metas pessoais, da programação existencial, embasadas nas lições de vida no caminho à maturidade. Bom, aqui foi a mudança de paradigma que me levou a revisar toda a minha vida, fazer uma autoanálise da minha situação, porque a minha inquietação, porque eu à procura de outra coisa. Então, foi quando eu acessei a Conscienciologia e eu fui rever tudo que... Porque eu sou uma pessoa que sempre tive agenda, sempre me organizava através da agenda, porque eu trabalhava como professora e criei 3 filhos. Então, tinha que estar tudo organizado. Aí fui rever essa agenda, né? Que também já tinha sido revisada, porque os filhos já não estavam mais em casa, eu já não estava mais trabalhando, mas eu tive que mudar isso. Então, fazer diferente, né? Qualificar a minha agenda. Então, eu passei a dar prioridade para esse meu estudo, para essa mudança de paradigma. E queria conhecer mais, adquirir mais conhecimento. E foi por aí que eu comecei, né? E então, essa revisão foi pedindo, né? Foi sendo a consequência uma planificação, logo adiante eu falo, na planificação existencial qualificada devido à visão mais abrangente da sabedoria das pessoas mais vividas. Eu já me considerava uma pessoa na maturidade, né? Então, já tinha vivido muitas coisas e dentro disso eu pude ver o que era prioritário. Então, e depois também segue a autoeducação avaliada através de respostas a testes conscienciométricos. O primeiro livro de Conscienciologia que eu adquiri foi os 700 Experimentos. Então, por ali, e confesso que quando eu acessei a primeira vez, era grego para mim, né? Porque tinha a terminologia ali, né? Eu não entendia muitas das coisas. Então, através dos cursos que eu fui fazendo, onde eram citados os artigos que estavam ali, e ali tem muito teste, né? Quase cada assunto abordado apresenta testes conscienciométricos, né? Então, por ali eu fui me baseando, fui vendo e revendo depois se eu já tinha melhorado ou não. E agora é que eu estou conseguindo responder o conscienciograma. E não todos os itens, né? Comecei pela somaticidade e estou em frente, porque estou fazendo um curso que é a autoconscientização evolutiva, né? É o AEV, que é um curso da Aracê, e ali a gente está usando agora o conscienciograma. E uma coisa foi levando a outra, isso foi tudo em cadeia, né? Mas não foi assim rápido, um atrás do outro. Custou muito a mudar os hábitos, as posturas. Isso é uma coisa que estava muito arraigada, né? Porque até então eu achava que tudo que eu fazia estava certo e que eu ia para o céu depois, né? E então eu tive que mudar todos esses conceitos. Agora, a Elizabeth, né, me faz lembrar aquela senhora do Nordeste. Ela é impressionante também, igual você. Ela tinha mais de 70 anos, ela não tinha chegado a 80. O cabelinho era todo branco. Agora, não é porque eu pinto. Aqui, eu sei. Mas o dela era todo branco. E ela se vestia quase como a jovem. Agora, o que se passa? Ela era magra, mas falava com um pouquinho de sotaque nordestino,
e saiu do Nordeste e foi encontrar comigo no Rio. Aí eu vou conversar com ela, então pergunta, a senhora é do Nordeste, tem filho? Sim, eu tenho filho, tenho neto e tenho bisneto. Mas eu falei com todo mundo que eu não tiro mais fotografia de nordestina maternal. Então a maternologia acabou comigo. Eu agora quero estudar e estou vendo as coisas aqui, vou à Europa para ver isso, para aplicar na minha TENEPS, que eu quero ver como é que funciona a TENEPS fora daqui. 70 e tantos anos. A senhora era uma disposição, ela esteve no meu ECP2. Eu chamei a atenção de todo mundo para ver a senhora que está lá. É o estilo seu. Agora, essa falou que no Nordeste vida família, então é aquela família da Beth. A Beth são 600 pessoas. Então, veja, no caso dela, ela falou assim, ó, eu tirava todo ano aquela fotografia com dezenas de pessoas. E eu, numa cadeira, no centro de tudo ali. Isso já aconteceu comigo também. Pois então, agora veja. Eu não quero fazer mais também. Agora, ela vira para mim e fala assim, estou cuidando da minha saúde cada vez mais. Por isso que eu vim nesse ECP2, que eu quero receber as suas energias e dos amparadores, que eu vou para a Europa passar uma temporada para ver tudo que eu nunca pude ver, que aquele povo não deixava. Agora, veja, uma independência, uma fortaleza cheia de energia, a senhora. Quanto à independência, um dia o meu filho, não mora mais comigo, mas uma vez por semana tem almoço lá em casa. Então, quem quer vir, tem que se anunciar, e terça-feira é o dia do almoço. E aí se conversa algumas coisas e tal, e eu, quando vou viajar, porque o campus da Aracê é no Espírito Santo, né? E além de Vitória, mais 200 e tantos quilômetros para ir. Então, eu sempre comunico, olha, de tanto a tanto eu estou fora, porque eu estou indo para lá, estou indo para cá. E aí meu filho disse assim, mãe, tu continua nessas tuas viagens, teus cursos? Eu disse assim, olha, enquanto eu estiver indo para as minhas viagens, meus cursos, tu não precisa te preocupar comigo. Agora, quando eu parar, eu não sei se não vai tocar para ti. Nunca mais ele falou nada. E os outros estavam juntos, né? Colocou o cara na parede. Agora, para vir... Aí, aqui eu falo também que a gente até agora riscos, né? De ter tanta independência. Então, eu tive que fazer uma reflexão esse ano. Em janeiro eu fiz o ECP2 em Florianópolis. Então, não tinha ninguém da minha turma que iria fazer. Eu digo, vou ter que ir sozinha. Então, saí de casa, fiz uma viagem de ônibus noturna, que era a que ia ser mais prática para mim, para chegar no hotel onde era o curso. Então, eu saí de casa, 10h30 da noite, para estar às 11 na rodoviária, pegar o ônibus leito para Florianópolis. Tudo isso eu fiz, chamei o taxista, fui. Quando eu cheguei na rodoviária, não tinha alma, porque a nossa rodoviária, naquela hora, não tem mais ninguém, né? Estava lá o agente, eu acho, que cuida lá, o responsável. E aí, naquele dia, eu disse, estou arriscando, eu acho, né? Estou sozinha, aquilo tudo aberto, podia chegar quem quisesse, né? Aí eu disse, não tem um lugar reservado para esperar até o ônibus chegar? Não, a senhora pode sentar aqui. Mostrou, aí eu ficava ao menos em frente a ele ali, né? E fui. Cheguei em Florianópolis às 5 da manhã, tomei outro táxi e fui para o hotel. No domingo, terminou o curso, peguei um táxi no hotel, e à meia-noite saiu o ônibus de lá. Cheguei às 6 horas em Novo Hamburgo, peguei outro ônibus e vim para casa. Não aconteceu nada, né? Mas eu faço essas coisas. Então, eu sou bastante... Agora, o que eu vejo no seu caso, que tem ajudado você, é o caso da minha mãe. Você é professora, né? A professora se organiza, ela é muito organizada. O caso dela é esse. Isso aí muda tudo. Agora, professor
é o líder intelectual. E fim de papo, em qualquer lugar. Isso é muito sério. Eu sou bastante independente, Pois mas é. de vez em quando eu tenho que lembrar eles que eles têm que também me dar uma atençãozinha, assim, né? Então... Mas agora, para você, a verbetógrafa, Fatologia, página 6, primeira linha. Como avançar com destemor em assumir riscos, mesmo diante das preconceituações sociais ainda impostas ao idoso? Faz-se uso da banana technique? É a técnica. Pois é. Eu sofro críticas, né, dos meus grupos, porque ninguém faz o que eu faço ali. Eu tenho um grupo de cafezinho. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, se reúnem 6 mulheres, 6 viúvas, e para tomar um cafezinho e discutir qualquer assunto do dia, da semana, o que está ocorrendo, para falar dessas coisas. Nada de crochê e tricô e fazer nada doce, disso. nada disso. Né? Tá. Mas agora está numa fase assim, que quando começa, todo mundo fala: eu fui no médico, ele me receitou esse remédio, e mais aquele. Aí eu deixo falar um pouquinho, daqui a pouco eu digo: todo mundo agora já está com os remédios na bolsa, e agora eu vou contar uma piada. Então eu já levo assim, uma piadinha para contar. Né? Porque eu acho assim, para falar dos remédios e das coisas, eu falo lá com meus filhos e com o médico, né? Não preciso dividir com as outras que tomam, né? Mas até que está indo muito bem, porque tem uma do grupo que é espírita. Então ela vem com as doutrinas. Não é doutrinação, ela fala do que ela está aprendendo lá. E então elas ouvem, né? Ao menos ouvem. E aí às vezes elas dizem assim: pois é, isso me aconteceu, e o que diz lá no teu estudo sobre isso? Né? Aí eu tenho que então dizer alguma coisa nesse sentido, né? E eu acho que o destemor aqui usado é para isso que eu enfrento, né? A gente precisa de saber se o Amaro, sabe, conhece a Elizabeth. Você conhece a Amaro? O Amaro e a Valquíria? Conheço. Então tá. Agora aqui, ó. Para a Fatologia, página 6, terceira linha. Página 6, terceira linha, olha aí. Como fazer o esclarecimento às consciências recém-dessomadas? Bom, eu no parapsiquismo, você pode ver que aí no meu verbete não tem muita referência ao meu parapsiquismo, né? É uma coisa que eu preciso desenvolver e estou tentando repetir a técnica de mais um ano de vida, estou programando ela e vou incluir aí o parapsiquismo, que eu vou ter que fazer algum curso, alguma coisa para me ajudar nisso. Então, como esclarecer? Seria bom ela conversar com a Beth, né, sobre isso. Vai ser interessante. Não é só para as pessoas, as consciências dessomadas, tá? Teve dois casos na família, quer dizer, não da família, uma na família e outro numa amiga. Uma sobrinha minha, médica, dessomou, teve a doença do sangue, o câncer de sangue, como é que é? Leucemia. Mas aquela leucemia, assim, ela ficou doente sábado e domingo, e segunda de madrugada morreu. Né? Médica, uma pessoa médica. Teve esse tipo de leucemia, tem um nome especial. E essa menina, já tinha 40 anos, né? Ela apareceu, é uma criança, então. É de mim, né? Um médium do Paraná recebeu a mensagem dessa moça, né?
que ela continuava perguntando, mas por que ninguém me cumprimenta quando eu chego no meu ambiente de trabalho? Ela era professora na UBRA. E eu cumprimento, eu pergunto e ninguém me responde. O que está acontecendo? Como é a universidade? A UBRA, de Canoas, né? Perto de Porto Alegre. É particular. Pois é. Lá ela lecionava. Então ela dizia, mas ela tinha dessomado já. E aí ele perguntou o nome dela. E ela disse onde trabalhava. Ou ele perguntou onde ela trabalhava, porque eu estou já transmitindo dos irmãos dela e tal. Não pode ser que tenha alguma coisa que passou aí. Aí ele soube que ela trabalhava na UBRA. E aí ele foi procurar, esse médium foi procurar onde era a UBRA, e no Rio Grande do Sul, né? E acessou a UBRA e disseram que ela era professora lá. Ele pediu o endereço. Aí ele falou com a família, para perguntar se de fato, assim, porque ela deu o nome dela, né? E então eu vi que essa pessoa não estava por aí. Então, eu digo na minha TENEPS, que eu, de momento, não estou fazendo, por outras razões aí, eu parei, nunca cheguei aos 6 meses na TENEPS, e eu botei ela na minha TENEPS, né, e tal. E um primo que dessomou também, no acidente, ele foi visto no enterro dessa moça, em pé, parado lá. Porque ele também dessomou e não sabia. Os afins se atraem. Né? Então, são consciências que estão precisando de ajuda, de esclarecimento. Né? E eu fiz através da TENEP. Se fiz direito, não sei. Mas a intenção foi a... Cumpriu a tarefa. Agora aqui, efeitologia, página 6. Poderia nos explicar o efeito transformador da autossuperação da acrasia? Bom, eu sempre... durante essa reeducação, eu sempre tive vontade de fazer muitas coisas. E uma delas era escrever. E eu não me achava capaz de escrever, porque eu não tenho a capacidade de síntese, assim. Então, era uma dificuldade, né? Eu vim aqui, no ano passado, fazer a terapia. Então, lá dentro das conversas lá, me sugeriram que eu escrevesse. Aí eu disse, mas eu escrever? Eu não consigo escrever, eu não sei escrever. Mas como? A senhora foi professora, não sabe escrever? Eu digo, eu fui alfabetizadora. Eu ensinava A, B, C, D. E eu, dentro dessa especialização, eu fiz psicologia infantil, assim, cursos, né? Para melhorar, para eu saber lidar mais. Eu gostava de alfabetizar, gostei sempre. 20 anos eu fiz isso. E então, eu... me falhou agora. Pois é, não, a mídia. Bom, que eu tinha que escrever. Aí, naquele dia, no dia seguinte, eu encontrei o senhor, ali esperando para o almoço. Naquele canto que diz dos desafios, né? Aí eu digo, bom, hoje o Valdo está sozinho, eu vou sentar lá. E sentei, e o senhor já disse assim, o que manda? Eu disse, olha, o que manda? Estão me mandando para escrever. E eu não consigo escrever, né? O quê? Foi professora e não sabe escrever? Sabe sim, vai escrever um verbete. O senhor disse isso. Foi. E você agora está cumprindo aí o que eu mandei. Agora, ó, vai escrever um livro. Mas o senhor disse na mesma ocasião também. Ó, vai escrever um livro. Está bem claro? Precisa explicar mais? Eu saí dali e disse, se o professor Valdo disse isso, vai escrever, ele deve ter sentido que eu posso. Agora, o nome disso é Filha da Mãe, ela. Daí eu saí dali e fui almoçar e já saí com o nome, já saí com a ideia de sobre o que eu ia escrever.
E saí dali, voltei para casa naquela semana. Mas eu acho que você deve escrever agora a parte sua aí, autobiográfica, das coisas importantes que tem. Você como professora, dentro dessa condição, e essa reciclagem que você fez aí nessa idade sua. Isso não é comum, Elizabeth. Eu sei que não é. Pois é. Eu sei que não é. Tem que mostrar. Isso é a quarta idade que nós estamos. 80 anos começa a quarta idade. Você está colocando esse povo todo aqui ou debaixo do chinelo, não sei bem o que é. Vocês escolhem, ou aqui ou no chinelo. Entendeu? Mas é uma boa parte aí. Uns no chinelo, outros aqui. Agora, ó, tem mais uma aqui. Paradoxologia, página 7. O paradoxo da autorreeducação na maturidade, idade na qual há maior resistência às mudanças. Poderia ampliar? É um paradoxo, É justamente né? isso. Da minha Pois é. idade, como eu fui criada, o meu meio lá, que ainda continua muito a mesma coisa, eu ter conseguido escrever não é o escrever, é o fazer a mudança, né? Mudar de paradigma. É o processo da reciclagem. No seu livro você pode pôr isso tudo, falar quantas pessoas tem lá, agradecer todo mundo, falar bem deles. Entende? Quando por exemplo, as minhas irmãs às vezes me convidam para almoçar aos domingos, elas perguntam assim: tu tem algum curso nesse domingo? Ah, é? Então já está sabendo. Elas respeitam o que eu faço, né? Agora, ó, quero te falar uma coisa. Nada. Na década de 60, quer dizer, o negócio faz meio século, eu estive uma temporada na Califórnia, num local que eles estavam começando a atender os idosos. Então, o nome do local é Leisure World. Isso ainda tem ainda lá, porque aparece aí, a turma foi olhar e tem na internet. Leisure World quer dizer a cidade do lazer, a cidade do ócio, entende? O mundo do lazer. Agora, o que se passa? Lá só podia entrar gente que já tivesse uma certa idade para comprar as mansões que tem. São mansões de pobre, ou não é bem de pobre, mas de classe média alta para rico. Então tem uma porção de mansões, mas é um jardinzão enorme, muita gente. E tem muita gente que às vezes vive sozinha, mas ali tem um centro cultural onde todo mundo estuda, tem aula de dança, aula de espanhol, aula de inglês, aula de alemão, aula do que queira lá. E todo mundo participando daquilo. A comunidade era muito ativa na ocasião. Eu estive uma temporada para ver as coisas. Agora, um negócio que sempre me chamou a atenção é o seguinte: tinha jardim por todo lado, tudo aberto, praticamente sem muros. E outra coisa, estava cheio de coelho, lebre, andando de um lado para o outro, no meio do jardim, mexendo no jardim. As lebres eram os jardineiros, e tudo muito bem cuidado. Isso é que a gente não entende, porque lebre come tudo, o negócio todo. A ovelha também come tudo, né? Pois então, mas veja, mas é fora de sério o tratamento que tinha. Agora, lá, nessa época da década de 60, foi a primeira vez que eu vi aqueles grampos que pegam o carro. Se você vai no certo que está lá no chão, aqueles aços que tem lá, deixa a roda passar e não machuca a roda. Se você for contra, no caso lá, se a pessoa quisesse entrar, furava os pneus na hora, aquilo rebentava tudo, a pessoa, na entrada. Então, era segurança com guarita por todo lado, entende? Agora, as mansões, tinha algumas que tinha chalé, muito bem arrumado, agora, estilo europeu, de tudo quanto é tipo, e foi feito para ser um dos lugares do mundo, o primeiro que estava sendo feito, com estudo para idosos, isso na Califórnia, na década de 60. Agora, lá é um monte de gente com um carrão grande, e a pessoa com 70, 75 anos de idade, dirigindo para baixo e para cima, entende? Agora, os jardins, uma beleza, mas se você só podia entrar de um lado e sair para o outro. Se entrasse pelo outro, ia furar tudo o pneu, a pessoa parava na hora.
tudo arrumadinho, tudo bem feito. Então é o paraíso do lazer, no caso aí, Leisure World. Ainda tem isso lá na internet, parece que o negócio, porque lá é muito grande, ó, verdadeiro, uma cidadezinha, entende? Então eu sei dessa história aí, eu acompanhei isso. Naquela ocasião, na década de 60, eu tinha 30 e poucos anos. Então eu acompanhei muita gente ali, porque eu já tinha muitos amigos de muita idade lá dentro. E as amigas americanas também moravam lá. E, por sinal, a vivenda dela tinha um nome espanhol, sabe? Assim, Granada, o outro era Catalunha, cada lugar daqueles, os palacetes que eles criavam. Uma beleza. Lugares assim tem pouco para os idosos. Tem, né? mas eles têm feito de lá para cá. É nos últimos 50 anos para cá que essas coisas apareceram. Agora vai aparecer Aquele mais, foi né? para, talvez, um dos Porque primeiros do mundo, é o Leisure World. cada vez tem mais idosos, né? Diz que até o 2050 vai dobrar o que nós temos agora. Vai. Eu li vai. aí numa revista. Não, e as pessoas agora estão vivendo mais de 100 anos, né? O processo é esse. Ontem esteve aqui um grande arquiteto que trabalha com o Niemeyer. O Niemeyer eu conheço, porque ele já tinha feito uma planta para nós há mais ou menos 50 anos. Ele está com mais de 100 hoje. Eu, naquela ocasião, tinha só os 30. Entende? Agora, então, eu estava contando para ele aí o que o Niemeyer fez naquela ocasião, que agora também fez de novo. E o Niemeyer agora. Então, ele fez planta para mim há 50 anos, junto com o Chico Xavier, na Uberaba. E agora está fazendo uma planta para a gente aqui, para mim, de novo, só que tem que ir em Foz. É o dobro da idade já, 50 anos depois. Isso é a vida, todo mundo está vivendo mais de 100 anos, é igual um monte de gente aí que eu conheço. É só cuidar, né? Minha irmã está com 93 anos. E está bem disposta, lúcida, tudo isso, sem problema. Então, Paulo, vamos ver. foi uma das primeiras coisas que você falou com a gente, quando a gente veio para cá para o CAEC, você falou disso, do Leisure, que também a gente devia ter algo parecido com isso aqui. Isso faz muito tempo. Isso faz 17 anos só. Elizabeth, na página 5, infatuística, fatologia, na segunda linha, metas pessoais da programação existencial embasada nas lições de vida no caminho da maturidade. Poderia falar um pouco mais sobre essas lições de vida? Falar mais sobre? Lições de vida. A caminho da maturidade. Sim, lições de vida a gente tem todos os dias, quase, né? E uma das coisas que eu aprendi, ou estou conseguindo vencer nessa minha idade, é o domínio educar o meu emocional, né? Porque eu exacerbava, às vezes, quando me incomodava, e também, a mesma coisa, por coisas que não eram boas, doenças e tal, eu ficava muito emotiva. Então, eu me vali da minha idade e sabendo que essas coisas todas acontecem, como mortes, doenças e falta de dinheiro, às vezes, né? Qualquer coisa que vá te cortar a tua tranquilidade. Então, essas lições de vida foram tiradas do meu dia a dia. Eu tenho 2 filhas, as 2 tiveram câncer. A mais velha, câncer de mama, e a outra, um câncer ovariano. Então, só isso, para mexer com o emocional de uma pessoa de 70 anos, é suficiente, né?
Mas eu trabalhei, no meu tempo de fazer TACOM, de fazer assistência social, eu trabalhei 14 anos na Liga de Combate ao Câncer. Eu tinha muito conhecimento, porque o meu setor era o educacional na Liga, que era aquela da prevenção. Então, a gente tinha que arrumar cursos e palestras para as pessoas trabalhando na prevenção. Então, eu aprendi nessas palestras, porque eram tudo médicos que faziam, né? Eu aprendi muita coisa sobre câncer. E sabia também por que as pessoas ficam com câncer. Já tinha esse conhecimento. E eu soube entender da primeira filha, porque, dei a assistência que eu pude, ela estava longe, mas fui lá, ajudei os primeiros tempos, e depois assisti de casa. E me tranquilizei, porque eu sabia que essa filha iria seguir o que tivesse que seguir. Uns 3 anos depois, ou mais um pouco, a outra apresentou esse câncer que, não sei, tudo que eu sei é que ele é reincidivo. Ele vai e volta, vai e volta. Fazem 4 anos. E no começo, quando ela apresentou esse câncer, foi uma coisa muito violenta, assim, eu me emocionei muito, né? E sabendo do tipo de câncer e tal, eu disse, bom, certo, não vai ter um bom fim isso aí. Mas, aí eu fiz a minha reflexão. Eu digo, esse câncer veio para ela, porque ela tem que passar por isso. Por alguma razão, ela permitiu que isso se instalasse. E eu sabia por que tinha se instalado. Eu, lendo, né, nas energias dela e tal, eu sabia mais ou menos isso. Eu digo, bom, então tu vai ver por que esse câncer veio para tua filha e o que tu tem que aprender com isso. Tu vai ter que trabalhar o teu lado emocional. E hoje eu estou tranquila. Eu convidei-a para vir junto comigo para cá. E ela disse, mãe, tu não te esquecesse que eu tenho a minha semana de fazer a química? Eu disse, tudo bem, então. Mas ela não viria. Ela teve a desculpa agora porque ela está fazendo química. Porque ela é de 3 em 3 semanas que ela está fazendo. Então, isso foi uma das coisas. Agora eu tenho uma irmã médica que já, com 82 anos, já não trabalhava mais, passou por um acidente de carro, não teve nem fratura, nem nada, mas pisou a cabeça. Teve lesões no tronco cerebral. Então, ela está em coma. Agora já fazem 2 meses que ela está em coma. E eu fui visitá-la. Quando eu visitei, tive um impacto muito grande, porque ela foi médica há 45 anos, se dedicou para a profissão, gostava e tal. E eu olhei para aquela figura, assim, deitada ali, e digo, não é o fim que a gente quer, né? E me impactou bastante. Eu digo, não, mas eu tenho que reagir. Mas desencadeou uma labirintite, que eu acho que veio dali, não sei. Né? Acho que o emocional funciona, né? Mas eu vou trabalhando, vou dominando isso, né? Domando, como disse uma médica que fez uma exposição, Ellen, né? Na segunda-feira, sobre conflitos, aqui e ela usou essa expressão, domar a emoção, né? Então, eu estou domando a minha emoção através das coisas que vão acontecendo, né? No meu dia a dia. Elizabeth, aqui no Fatologia, não sei se você falou, na última linha, página 6. Eu queria saber se você tem um exemplo para nós, exemplo teu de vida, dessa relação soma tempo, dinheiro e amarra grupo kármica. Você tem algum exemplo de vida teu para poder passar para nós? Da minha própria vida, não. Porque eu cuido do meu soma, eu tenho uma reserva, né? Dinheiro tem uma reserva, tenho o meu ganho mensal, né? Essa reserva eu acho que vai dar.
Agora, quando eu Nós chamamos pé de meia. eu tenho um pé de meia, é isso aí. E o tempo, esse eu não sei usar de acordo. Então, sobre o tempo, eu vi que eu perdi muito tempo. O tempo passou. Então, o tempo, o que é? O tempo é o momento de agora. Então, é agora que eu tenho que agir, tenho que fazer o que eu acesso, o conhecimento que eu tenho que empregar, e eu tenho que viver, e as coisas que surgem eu tenho que resolver. E eu fui escrever esse verbete, eu já perdi muito tempo, que eu não fiz antes essas coisas, né? Então, sobre o tempo é isso. Nós estamos fazendo uma pesquisa no nosso grupo, em Porto Alegre. O tema é Soma, Tempo e Dinheiro. Porque foi feita uma pesquisa, uma autopesquisa no grupo, para ver as dificuldades de cada um. E apareceram essas aí. Umas que não sabem cuidar do soma, outras que... Agora, você, Elizabeth, é uma viúva dinâmica. Esse aqui é o nome. Viúva dinâmica. Mas moderna, é do século XXI, essa expressão. Ele pediu aqui um exemplo, né? Mas eu tenho uma amiga que não cuidou de nada disso. Hoje está doente, não tem ganho nenhum, não tem um pé de meia nenhum, tem uma aposentadoriazinha das bem pequenininha de professora, né? E está com dificuldades, tem que depender de filho. Eu, enquanto eu puder, não quero depender de filho, né? E ainda tenho, se esse pé de meia sumir, ainda posso lançar de um outro ainda, né? Eu tenho uma propriedade ainda, e onde eu moro, já botei no nome dos meus filhos, né? Mas posso viver ali até de somar, né? É lógico. Então, eu estou tranquila nessa parte, mas eu sei que muita gente chega à idade avançada e está dependendo de tudo, né? Porque não cuidou quando devia ter cuidado. Então, esse meu verbete, eu acho que é para muita gente lá da idade de 30 e 40 anos, para saber o que fazer para chegar numa velhice. Pois é. E tranquila. Você pode ampliar isso num livro. Beta, eu queria te perguntar, que vem de família religiosa e estava na religião, o que te chamou a atenção? O que te chamou a atenção na Conscienciologia, quando tomasse conhecimentos? De repercussão na família? Não, em ti mesmo, assim. Tu vem de família religiosa, veio da religião, e aí, quando começou a tomar conhecimento da ciência, da Conscienciologia, o que te fez ficar? O que me fez ficar, eu achei que esse novo conhecimento da Conscienciologia, ele vinha como uma resposta da minha insatisfação, da mesmice, do marasmo que eu estava, né? Eu fazia sempre as mesmas coisas, com aquela agenda bem organizada, mas era tudo repetitivo, né? Sempre as mesmas coisas. Até as diversões, os lazeres, era a mesma coisa. Verão, ir para a praia, no Uma inverno... vida vegetal, vegetativa. Mais ou menos, né? Mas é vegetativo, mas sempre ativa ainda, dentro disso, né? Agora, custou muito eu deixar os hábitos religiosos, né? E de missa, de reza, e essas coisas assim que todo mundo na minha família ainda faz, né? Frequenta. Então foi a parte que mais custou. Mas hoje eu estou bem tranquila com isso. Nada daquilo mais me faz falta, né? Estou bem tranquila quanto a isso. Então eu vou na igreja quando? Eu já perdi agora 3 irmãos, né? Quando é missa lá para o irmão que faleceu, ou uma pessoa muito próxima, mas fora disso, eu não vou. Não. Então, Parabéns, então, a parte obrigada. da religião está resolvida. Comigo Obrigada. tá? Olha, é bom você ver isso lá nas IC, aí, na IC sua, lá com a história. Ela é um exemplo aí, ó, da IC. Longevitar. Vamos pensar nisso. Essa IC existe?
Existe a pré-IC, longevitar, né? Tá. Em vias de se tornar IC. Eu já sabia disso, que tu até me passaste um e-mail uma ocasião sobre isso. Mas nunca mais eu tive notícia dessa Entra IC. em contato aqui com o CAEC. Mas agora, Elizabeth, nós vamos abrir um parênteses para fazer a mega euforização, que é hoje. Tá certo? Depois a gente volta. Pessoal, nós pedimos, por favor, que desliguem os celulares, ok? Obrigada. E também não teclarem o computador na hora da mega euforização, por gentileza. Obrigada.
Então, como é que foi você? Eu senti assim uma energia entrando pelo corono do chakra, assim, e foi ao longo da espinha, né? E produziu assim um efeito gerador, assim. Movimento. Movimento, isso. Um movimento bem. Está sentindo bem agora? Estou. Uhum. Tá. Estou bem. E foi o tempo todo assim assim um assobio, assim, né? E essa energia circulando pela espinha, pela parte de trás, assim. Sim. E você, como é que foi lá? Senti como se meu corpo estivesse sendo esticado, assim. Ah, é? Uma hora eu dei uma abri um pouquinho, estava muito em cima aqui. Não quero sair. Eu te falei ontem, eu te falei que você tem muita energia, você tem que desenvolver isso aí. Você tem que desenvolver. Assim, eu estava como se eu estivesse, aqui, assim. É isso mesmo. Aí, vocês estão vendo, ela está falando sobre o processo da... entende? A descoincidência que vai para cima é o processo do balonamento, mas que dá também o problema do rompimento do psicossoma. Eu falei ontem para ela que ela tem muita energia com a situação toda, isso é inevitável, sempre tem. Agora, o campo aqui, você notou que tinha uma coisa movimentando, não tinha? O movimento, a dinâmica. Isso aqui é o campo. Agora, você precisa de desenvolver isso aí com o tempo, seria bom. Você vai se sentir melhor. É uma meta. Vai ser bacana. Tá? Agora, e você, como é que foi hoje? Hoje, sentada aqui, eu parecia um pouco à parte, e daí um pouco de percepção nessa região da cabeça. Mas, assim, uma sensação de bastante tranquilidade, e daí depois começou a me dar vontade de exteriorizar a energia, né? Daí eu mantive a exteriorização, né? Depois bastante pelos palmos-chakras, 2 flashes assim de consciências serem levadas, né? Que estavam com conflito, né? Para serem assistidos. Assim. Você está sentindo bem agora? Tudo bem. Então tá bom. Qualquer coisa a gente chama vocês aí para ceder energia. Obrigado.
Como é que foi aí? Eu senti trabalhar como se estivesse entrando energia aqui, esterilização, e teve um momento que parece que tudo parou. Ficou sem movimentação. Você está se sentindo bem? Muito tá bem. E você, como é que foi lá, Isabel? Bom, eu antes já sentada lá, eu senti todo o corpo vibrando. Muita energia, chegando muita energia. Agora aqui, a energia subiu, quando chegou na altura dos ombros, ela subiu em espiral. E aí senti o fronto, o chakra. E aí eu vi uma estrada, longe, longe, eu decolei. E depois eu me vi pousando de novo, nessa mesma estrada. Foi que eu senti. Você está se sentindo bem agora? Estou. E você, Grace, como é que fomos lá? Foi bom. Bom, primeiro eu senti como se fosse um redemoinho aqui. Aí, isso assim. E depois a cabeça, nossa, mexeram muito na cabeça, ficou bem grande. E a sensação muito boa, né? E gozado que hoje eu tive que correr para poder chegar aqui na tertúlia. Viva Aracê! Viva! Não provoca. Eu pensei que não era Aracê agora, nesse campo. Engraçado isso. Quando começou o projeto, ela que ajudou lá em Novo Hamburgo. Foi, né? Inclusive, para mim ir, eu não tinha coragem de ir. A Nelise tinha recém-nascido. E aí ela marcou a reunião do GPC Socim, e eu tive mastite, e eu fiquei na dúvida se eu ia ou não ia. E a Elisabetta aqui me ajudou a definir para ir para o Rio de Janeiro. Aí que surgiu o começo do CAEC. Lembra? Muito bom, hein? Agradecimentos aqui. Precisando, a gente apela a vocês para criar outras instituições. Está ouvindo? Tá. Domingo agora eles chamaram, vai ter uma reunião da Longevitar na Unicim, né? Então, quem? Pois é. Aquele Marcelo. Pois é. Então, achei interessante isso, tudo confluindo, a Longevitar também. Você sabe que agora eu acabei comprando a casa para o papai também, né? Foi? Finalmente, já que eu não consegui construir, aí eu comprei logo uma pronta. E eu acho que tem tudo a ver com essa coisa também da Longevitar. Tá certo. É por aí. Muito bom, gente. Para vocês aí. Elisabetta? Sim. Oi. Ali na página 6, na tecnologia, você pode explicar um pouco para a gente sobre como a técnica do autovivenciograma ajuda nessa autorreeducação na maturidade? A técnica do autovivenciograma, ela é para facilitar a escrita, né? Ele foi baseado no cosmograma, assim, foi inspirado, vamos dizer, no cosmograma. Só que o cosmograma é feito com publicações em jornal, revistas, na imprensa, né, na mídia, assim. E a técnica do autovivenciograma, ela pede, né, o registro das tuas vivências. Tu vai registrando e já vai fichando, já escrevendo ali. Depois que tu escreve a tua vivência, já vai catalogar ali, já vai dizer qual é o tema, e se ele é nosográfico, neutro, ou homeostático, né?
já deixa aquilo tudo prontinho, aquele vivenciograma. Eu me baseei nisso, né, para escrever, e essa técnica, ela está publicada na revista Consciência, tá? Eu tenho aqui os dados. Na bibliografia. Da Eliane Stern. Ela é da Eliane Stern. Ela está na revista Consciência, da volume 1, volume 14, número 1, de janeiro e março de 2010. Uma edição especial, que foi o primeiro Congresso Internacional de Autopesquisiologia e Ciência Aplicada à Evolução Pessoal. Tá? Ali está bem declarado, todos os passos que tem essa técnica, está tudo ali. Então, quando a gente quer escrever um verbete, ou um artigo, ou até um livro, tu vai te valer daqueles dados que tu... como é que é? Os dados que tu guardasse lá, né, do fichamento que tu já fizeste, e tu vais aproveitar para transcrever, ou, ao menos, para tirar dados dali, para ilustrar o que tu estás expondo, né, que está explanando. Eu me vali bastante, embora eu seja um pouco preguiçosa para registrar as vivências. Aí eu tive que usar muito da memória, né? De lembrar as coisas que aconteceram também, para poder inserir aqui no meu trabalho, né? Mas é uma grande ajuda para quem quer escrever essa técnica. Então, seria bem interessante ler e estudar. Obrigada. Acho ela muito prática. Isabel, aqui. Oi. Na sua experiência tão rica que você está trazendo aqui para nós, o que você diria para as pessoas que estão no início? Conhecem a Conscienciologia, têm bastante energia, mas o pessoal jovem, por exemplo, que está iniciando a caminhada, que está entrando aí em Assimvex, entrando nas ICs, qual a dica? Se você pudesse, assim, dar uma dica ou algumas dicas principais dentro da sua experiência. Eu teria mais dica para as pessoas da minha faixa etária sair do marasmo e mudar. Né? O jovem, ele tem que ter acesso a alguém que o motive, né? Para ele seguir esse conhecimento que ele está adquirindo. Porque o jovem não tem maturidade suficiente para seguir, para ter aquela força de vontade, aquela disciplina de seguir um determinado caminho. Eu acho que quem poderia responder muito bem isso foi essa doutora Ellen, que apresentou um verbete aqui na segunda-feira. Eu ouvindo aquela moça falar, não sei a idade dela, mas ela é bem jovem ainda, não adolescente, né? Ela é jovem, mas tudo que ela falava ali, eu consegui depois dos meus 70 anos. Ela já está pronta para ter 100 anos, 120 anos, se ela continuar como ela falou naquele dia ali. Mas eu assisti ela online, né? Sim. Mas ela me transmitiu isso porque ela já tem um conhecimento de tanta coisa e está seguindo e está fazendo as reciclagens. Essa parte o tema dela era conflitos, né? Então, Volumetria anticonflitiva. Isso. Então, eu faço isso não como uma teoria, eu já fui fazendo na prática. Agora, hoje, tem muito pouca coisa que me incomoda ainda, que me faz sair do meu normal, né, e tal. Tem pouca coisa porque a idade vai trazendo isso. A gente já vivenciou. E o jovem de hoje, eu estou vendo pelos meus netos, né? Eu tenho uma neta de 28, um de 24, uma de 23, um de 20 e uma de 10. Essa de 10 dá para conduzir ainda. Os outros, né, já têm a sua cabeça. E eu vou recomendando coisas,
eu acho que eles não estão fazendo as coisas certas que deveriam fazer, principalmente cuidando do soma, né? Porque para chegar à longevidade, tu precisa ter um bom soma. Isso que você trouxe é importante, a importância do grupo, né? De ter uma pessoa que motive, que ajude a direcionar. E ter a família que também controle isso, né? Não é controlar no sentido de fiscalizar, que veja o que está acontecendo com seus filhos e apresente para ele o que é melhor para se viver, né? Ok, obrigada. Beta, na página 6, na fatologia, na 4ª linha, na 3ª linha da página 6. Tá. A renovação dos vínculos interrelacionais facilitada pela convivência e afinização com o grupo evolutivo. Podia falar um pouquinho? É mais ou menos o que eu já estava falando agora, né? Dentro do meio que eu vivo, da minha família, das minhas amigas e das pessoas com quem eu convivo, que eu preciso conviver para participar de tudo, a gente sempre sofre os revés já por ser velho, né? A gente sempre em algum lugar, alguém te dá uma afinetada, assim, né? Porque tu és velho. Então, isso também, eu aprendi a aceitar isso, porque realmente eu estou velha, né? Eu já tenho limitações, mas eu ainda tenho discernimento, né? Então, usando o discernimento, não é que eu contemporize isso, que eu passe a mão por cima, não. Eu procuro entender o que está acontecendo, por que o outro está procedendo assim comigo, né? Então, é a compreensão aí que entra para a gente conviver melhor, ainda mais com as pessoas que não estão na minha linha de pensamento, né? É mais difícil, né? Mas, então, é isso assim, deixar. E, então, aí entra a emoção também, que tu tem que controlar a emoção, né? Porque a emoção vem, ninguém segura, ninguém pode impedir a emoção, né? Mas a gente pode controlar, né? Isabel, pode amenizar. Isabel, tem algum conceito da Conscienciologia que te fixou na Conscienciologia, a partir do qual você começou a ter interesse de fazer essa renovação? Porque, pelo que você conta, você já tinha uma vida social bem intensa, você tem seu grupo de amigas, você tem o passeio, você viajou bastante. Então, o que te fixou? Qual foi o conceito, se teve um conceito que te chamou a atenção, que a renovação, que a reeducação valia a pena? Foi o novo conhecimento, né? O novo paradigma consciencial, que eu gostei, me adaptei e achei que era o melhor para mim, né? Nessa altura da minha vida, né? Que ainda era tempo, porque em um lugar ali eu falo, no tempo hábil ainda. Eu ainda tenho tempo, ainda é hora de mudar, mesmo com a idade que eu estou, né? Então, Elizabeth, nós esperamos, então, outros verbetes seus e também aguardamos o livro, né? Tá certo? Olha, eu não prometo nada. Fica feito um compromisso aqui conosco. Tá certo? Fazer do jeito que eu fiz, né? Tá certo? Foi o jeito que eu segui, quer dizer, eu sou obediente e tenho disciplina, né? Não, você já trabalhou bem no verbete, já mostra que você tem capacidade. Vamos em frente. Olha, então eu que quero nós dizer... estamos exigindo não tem excesso nenhum. Está bem dentro das suas possibilidades. Tá, então eu quero dizer ainda uma última, fazer um fecho aí.
que tudo isso que eu escrevi aí, eu estou fazendo. E que em muitas partes, principalmente na rigidez pensênica, eu progredi muito. Que não é fácil, e o que falta para a gente, às vezes, quando quer fazer uma coisa, a gente tem vontade. Mas fica na vontade, tem que ter a força da vontade. A disciplina, que me ajudou muito nisso. Né? E, então, não foi fácil. E essa reeducação eu estou fazendo, de uns 15 anos para cá. Eu quero te ver nessa cadeira muitas vezes, tá certo? Ah, é? Tá bom. Obrigada. Obrigado. Hoje tivemos 108 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 7 perguntas online. Temos os recados da Milena sobre o curso Identificação das Diretrizes da Proexis, a Mara sobre o poliglotismo parapsíquico, a Patrícia sobre o ECP2, a Nilma sobre higiene consciencial e a Cristina sobre o teática do CPC. Agora com vocês, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Uma das grandes vantagens de ser amigo da enciclopédia é que você pode fazer suas pesquisas no Holoserver, que hoje tem 23 obras da Conscienciologia, de qualquer lugar do planeta. Então, sendo amigo, você recebe uma senha e um login exclusivo, entra no ambiente exclusivo do site e você faz as suas pesquisas onde você estiver. Quem não é amigo tem que se dirigir ao Holociclo, que também é muito bom, né? Mas quem não é amigo tem que estar presencialmente no Holociclo. Então, essa é uma das grandes vantagens, que vale muito a pena, mas a grande vantagem mesmo é a nossa Maxi Proexis grupal. A enciclopédia é cláusula pétrea da nossa Maxi Proexis grupal. Então, venha fazer parte disso. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Para quem tem interesse em identificar o paravinco do curso intermissivo, a Apex ministrará neste final de semana, sábado e domingo, o curso Identificação das Diretrizes da Proexis, que tem como objetivo fazer a pessoa identificar qual a linha básica da sua Proexis pessoal a partir das retrosenhas. Será neste final de semana aqui em Foz do Iguaçu. E as inscrições estão sendo realizadas na recepção do CAEC no valor de R$ 180. Obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos, e também paratertulianos, por que não? Gostaríamos de convidá-los aí para o Poliglotismo Parapsíquico. É um curso que vai ser ministrado na CIP, onde nós vamos estar falando e entendendo como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico. Nós vamos falar de temas que dizem respeito às dificuldades de aprendizagem de idiomas com bases multidimensionais, multiexistenciais, bioenergéticas, enfim, parapsíquicas. Vamos abordar também o parapsiquismo no exercício do poliglotismo. Vamos ter um exercício de escuta parapsíquica de línguas estrangeiras, abordando também o autoportfólio linguístico, o abertismo consciencial e o universalismo. Então, sintam-se todos convidados. Agora vamos passar para a professora Mara para ela dar maiores informações. O curso será, então, dia 26 de agosto, a partir das 8h30 da manhã até às 17h30, na sede da CIP, no Discernimento. E as inscrições pelo telefone 2102-1421. Muito obrigada. Buenas tardes a todos. Eduardo y yo estamos acá para invitarlos para el ECP2 de Buenos Aires. O ECP2 de Buenos Aires vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de outubro deste ano, no centro de Buenos Aires, no Hotel Regente Palace. A EPICOM vai ser a Adriana Lopes. A Argentina é um país que tem 40 milhões de consciências, e é apenas a 4ª vez que acontece um curso com tamanho benefício para as reurbanizações. Então, as suas energias interassistenciais são muito bem-vindas nesse curso. É uma oportunidade de interagir com um holopensene diferente, tendo uma experiência internacional. Vale a pena. Vamos colocar energia e vamos lá. Se você tem interesse em participar, procure o executivo de ECP2
da capital do seu estado, ou então entre em contato com o IPC aqui de Foz do Iguaçu. O telefone é 45 2102 1448. Obrigada. Boa tarde. O CAEC promove o curso Higiene Consciencial nos dias 5, 6 e 7 de outubro, sendo os professores Rui Bueno e Eduardo Martins. Você se interessa pela qualificação dos aspectos positivos sobre si ou dos outros? Percebe o seu potencial e tira bom proveito de cada situação? Essas abordagens fazem parte do curso. Inscreva-se. Indicamos os laboratórios Pensinologia, Cosmoética, Dupla Evolutiva, Estado Vibracional e outros que você tiver a intuição de fazer. Bom proveito. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos de informar que já está aberta no CAEC a segunda turma do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse é um curso que ocorre em 2 módulos, então o primeiro módulo vai ser do dia 16 a 18 de novembro desse ano e o segundo módulo nos dias 1 a 3 de fevereiro de 2013. É um curso eminentemente prático que tem como objetivo passar técnicas para a elaboração do Código Pessoal de Cosmoética, criar um ambiente de intercâmbio de ideias, um ambiente em que os alunos possam também fazer, trocar, né, expor os seus CPCs, tirar dúvida com os professores, e entre os 2 módulos há uma assessoria individual com cada participante pelos professores do curso, para que justamente as pessoas, durante a elaboração do seu CPC, possam tirar dúvidas e ter maiores esclarecimentos como qualificar o CPC. É um curso que tem como pré-requisito conhecimentos básicos da Conscienciologia. Então, para maiores informações, dirijam-se à recepção do CAEC e façam as suas inscrições. São apenas 15 vagas, é uma turma limitada a 15 vagas. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Sorrimento Orto-Exemplificador. A especialidade Autovoliciologia, de autoria da professora Daiane Roça. Obrigado pela sua presença e até amanhã.